Graça, favor e merecido de Deus. Sobre o quinto evangelho, a mensagem de Cristo segundo Tomé, página 108 aqui na nossa pregação. Sobre quem não odiar a sua própria vida, mas não pode ser meu discípulo, o mestre manda que o homem renuncie a tudo que tem para poder ser seu discípulo. Todo o ter nos escraviza, somente o ser nos liberta. Isto aí é o que? É o paralelismo. Todo parentesco carnal é ilusório, somente a afinidade espiritual é verdadeira. Quem não odiar o erro, não pode amar a verdade. Mas não podemos amar o ego, por amor ao ego. Por quê? Porque o ego é uma ilusão e ninguém deve amar a uma ilusão. Nos outros evangelhos se lê: quem amar seus pais e irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Estabelecendo o paralelo entre o mundo do ego humano e o eu divino. Deus é a alma do universo e o mundo é o corpo de Deus. Deus é também a alma do homem e o homem sem Deus é um corpo, sem alma, um cadáver. Tudo que é material é involúcro, morto, mas o que é espiritual é conteúdo vivo. Sabemos que a alma cria o corpo, mas o corpo não pode criar a alma. O homem não é o corpo sem alma, nem a alma sem corpo, e nem o cadáver nem fantasma. O homem é um espírito que se revestiu de um corpo. Por ora o corpo é material, mas o espírito transforma o corpo material num corpo imaterial. É esta a conhecida parábola do joio no meio do trigo. No Evangelho de Mateus, a advertência é sempre estar. Deus não quer que os maus sejam separados dos bons durante o período evolutivo dos dois. Os maus têm o mesmo direito de serem maus, como os bons têm o direito de serem bons. As leis aí não exterminam os maus por amor aos bons, mas o deixam crescer os dois, um ao lado do outro, até a total maturação deles. Por quê? Porque a separação entre os bons e maus não deve ser feita por interferência alheia, ela é feita por eles, mesmo como consequências da sua evolução interna, positiva ou negativa. São os próprios bons e os próprios maus que fazem a separação definitiva. Não há nenhum fator externo que intervenha, nenhum Deus externo manda os bons para o céu, nem manda os maus para o inferno. Céu e inferno são um produto automático da própria evolução humana. Tanto o bem como o mal culminam no infinito, seja no infinito positivo do todo, seja no infinito negativo do nada. O próprio homem quer, por seu livre-arbítrio, se integrar ou desintegrar, se realiza sobre aquela realidade que ele vive, seja no positivo do todo ou seja no negativo do nada. É quando nós vemos aí que o quê? Que o próprio homem, por seu livre-arbítrio, se entrega ou se desintegra, se realiza ou se desrealiza. Nenhum suposto Deus externo é necessário para isto. A decisão final depende do homem e não de Deus. A escolha está nas mãos dos homens. Eu sou o Senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha vida. O vivo no Evangelho de Tomé é sempre Jesus. Os livros sacros chamam mortos o homem que vive nas trevas do seu ego e chamam vivo o homem que já despertou para a luz do seu eu, para que a cada dia mais e mais ele venha se compreender que a Cristo vivência é a Cristo lucificadas. Há uma das sentenças anteriores onde Jesus compara o mundo material mental com um cadáver e o mundo espiritual como ser vivo eterno. Para quê? Para quê? Quem assimila é mais forte do que aquilo que é assimilado. O homem profano é assimilado pelo mundo. Em primeiro lugar, a consciência da sua essência e identidade sobre a realidade do que ele vive. Sobre como o Espírito Divino, se não conseguir essa suprema conscientização, eu e o Pai somos um, está sempre em perigo de ser comido pelo mundo em vez de comer o mundo. É aí que o vácuo será repleto de luz,
mas quando é dividido, ele será repleto de trevas. Quando o discípulo está pronto, então o mestre aparece. A ego-consciência profana, o outro está no cosmo-consciência crística, onde Cristo é o centro. No mundo espiritual as coisas acontecem livremente. O mundo superior é governado pela graça e não pela causa, e não pela lei. Por outro lado, porém, os dons divinos não são dados arbitrariamente a qualquer homem, o que seria o domínio do caos. Gratuitamente, sim. Arbitrariamente, não. Quando o homem ultrapassa o limite estreito da análise intelectual e entra na vasta zona da intuição espiritual, então compreende ele o ministério da graça. Esquisdante de causalidade e arbitrariedade, compreende esse ministério, mas não pode analisar. A palavra grega análise, de que fizemos analisar, quer dizer literalmente dissolver. Quem analisa dissolve, destrói. Quem analisa uma rosa no laboratório não tem mais uma rosa. Porque a análise a desenvolveu, destruiu. E ainda que o cientista recomponha os seus componentes decompostos, o composto resultante não é a rosa, falta ali o principal, a alma ou vida. Que o cientista analítico não pode analisar nem reconstruir. Para interligir a rosa basta analisá-la, mas para compreendê-la é necessário intuí-la. Sem analisar, análise se refere às partes. A intuição visa o todo. Analisar, análise se refere às partes. A intuição visa o todo. É exatamente aí que, para compreender os mistérios de Deus e do Cristo, é necessário intuir uma em silenciosa auscultação. Pode a análise intelectual preceder, pode mesmo chegar à sua penúltima etapa, mas nunca chegará à última meta da verdadeira compreensão intuitiva.